A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Mateus, capítulo de número 2 e versículo de número 19 ao 23, que vai nos dizer assim: Tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José, no Egito, e disse-lhe: Dispõe-te, toma o menino e sua mãe, e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Dispôs-se ele, tomou o menino e sua mãe, e regressou para a terra de Israel. Tendo, porém, ouvido que Arquelau reinava na Judéia, em lugar de seu pai Herodes, temeu ir para lá, e por divina advertência, prevenido em sonho, retirou-se para as regiões da Galileia. E foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas: ele será chamado Nazareno. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra, irmãos. Quando Deus ele tem um projeto na nossa história, ninguém consegue anular. Ninguém consegue desfazer aquilo que o próprio Deus ele determina para a nossa vida. Deus ele estava guardando o propósito dele. A Bíblia nos diz, irmãos, que enquanto Herodes estava enfurecido, querendo tocar em Jesus, Deus o escondeu. E eu vejo pessoas aqui sendo escondidas. Eu vejo pessoas aqui sendo guardadas, sendo protegidas pelo próprio Deus. Eu não sei quem está furioso, quem está furiosa, quem foi setado pelo inimigo para tentar te atingir. Mas o Senhor está dizendo: não vai conseguir. Declare comigo: o meu Deus tira a força do meu inimigo. Ele não vai conseguir me atingir. O meu Deus tira a força do meu inimigo. Ele não vai conseguir me atingir. É que nós sabemos que Herodes, ele estava verdadeiramente enfurecido, querendo destruir a Jesus, querendo anular o propósito de Deus. E o próprio Deus tomou aquela batalha nas mãos. Quando nós, irmãos, estamos passando por batalhas, por perseguições, por lutas, por causa do projeto de Deus, Deus ele pega a batalha nas mãos, irmãos, e ele luta por nós. E ele peleja pela nossa vida. Para a vida de Jesus haveria livramento. Mas para a história de Herodes tinha uma sepultura aberta. A sepultura que ele queria trazer para o projeto de Deus se abriu na vida dele. Irmãos, é como a palavra do Senhor nos deixa claro que o que o homem planta, certamente ele colhe. Tem muitas pessoas que plantam a malícia. Tem muitas pessoas que plantam a maldade, a perseguição, a luta. Aí, meu irmão e minha irmã não quer colher aquilo que está plantando. Acha que quem tem que colher é os outros. Acha que quem tem que colher é quem ela está perseguindo, como no caso de Herodes. Herodes estava perseguindo a Jesus, querendo lançar Jesus na sepultura. Tem pessoas perseguindo você. Tem pessoas se levantando contra o seu casamento, contra a sua saúde, contra o ministério que Deus lhe entregou, contra a vida dos seus filhos. E Deus ele está observando tudo, dizendo: Herodes vai ter uma paga. Este Herodes aqui não demorou de ter uma paga. O próprio Deus ele escondeu Rabasto e Andarai a Jesus. O próprio Deus ele disse a José: Dispõe-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá, permanece lá até o tempo que eu te disser. Ou seja, fique lá até o momento em que eu disser para você que você não corre mais risco. Ou seja, que o projeto está guardado, que o projeto está escondido e ninguém vai poder tocar. Porque Deus jamais vai colocar o que é dele em risco, irmãos. É por isso que precisamos estar atentos às instruções de Deus. José estava atento. Nós que carregamos projetos de Deus, nós que vivemos os propósitos dos céus, precisamos estar atentos à voz de Deus e fazer o que ele nos manda, mesmo que a gente não entenda. Em momento nenhum aqui José questionou a vontade de Deus, mas ele foi para o Egito. E a Bíblia nos deixa claro que ele permaneceu lá até o dia em que Deus disse a ele: retorne. Não saia de lugares que Deus não mandou você sair. Não mude rotas, arrasto, candaraia, que Deus não mandou você mudar, charamando, candarasto. E não faça aquilo que você acha que é certo, mas aguarde no direcionamento de Deus. José, ele permaneceu no Egito com Jesus e Maria até o tempo em que Deus disse a ele: é tempo de retornar. Não se preocupe. Quando chegar o tempo de Deus, Deus mesmo vai lhe dizer: pode ir, porque você não corre risco.
Pode ir porque eu já determinei o livramento. Pode ir porque eu já retirei do seu caminho quem queria fazer o mal. Você observa que Jesus, ele estava escondido no Egito, protegido. Tem pessoas aqui que estão exatamente assim, protegidas, escondidas pelo próprio Deus. Declare comigo, eu creio que Deus está me protegendo, está me guardando e me livrando. Eu creio que Deus está me protegendo, está me guardando e está me livrando. A Bíblia diz que o anjo do Senhor só aparece a José em sonho quando ele estava no Egito, quando Herodes morre. Ou seja, quando o propósito de Deus já não corre mais risco, humanamente falando. Porque se José retorna antes de Deus falar com ele, tenha certeza que Herodes pegaria o projeto. E Deus está dizendo, ouça a minha voz, porque o inimigo está furioso com alguns projetos de Deus na sua vida. Esteja atento e sensível à voz do Espírito Santo, permaneça. Eu sei que muitas vezes, irmãos, nós queremos sair de alguns lugares. Eu sei que muitas vezes nós queremos viver as nossas próprias rotas, fazer a nossa própria vontade, mas entenda de uma vez por todas, a vontade de Deus é melhor do que a sua. Deus, ele havia deixado bem claro para José, permanece até o tempo que eu te disser. Fica lá até o tempo em que eu te disser pode retornar. Porque no dia que Deus fala pode retornar, irmãos, tenha certeza de uma coisa, o projeto já não corre mais risco. Deus, ele vai se responsabilizar pela palavra dele. Muitas vezes nós queremos que Deus se responsabilize pela palavra dele na nossa história. Muitas vezes nós queremos que Deus, ele faça acontecer os projetos dele na nossa vida, mas nós não queremos estar atentos a obedecer a ordem de Deus. Nós queremos fazer nossa própria vontade. Eu acho que isso aqui é o certo, eu vou fazer isso aqui. Não, em momento nenhum José pensou assim, não. José aguardou. José esperou. O salmista vai dizer, esperei com paciência no Senhor. E ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Quando você espera com paciência no Senhor, irmãos, as coisas elas fluem de maneira perfeita. Aí é que nós observamos que chegou o tempo de Deus dizer para José que era tempo de sair do Egito. Ou seja, que o menino não corria mais risco, porque quando Deus, ele diz, pode pegar o menino e retornar para a terra de Israel, ele estava dizendo o projeto já não corre mais risco. Eu já tirei Herodes do caminho. Deus, ele está tirando alguns Herodes do seu caminho. Não pense você que você está esquecido ou escondido ou que Deus esqueceu você. Não. Deus está lhe protegendo. É diferente. Tem muita gente que confunde a proteção de Deus com o esquecimento de Deus. E não é assim. Muitas vezes, irmãos, Deus ele nos esconde para que os inimigos não nos enxerguem. Muitas vezes ele nos guarda para que o mal não venha nos acontecer. Para que o propósito dele não seja anulado na nossa vida. Então, o Egito foi uma porta de escape aqui para que Jesus fosse guardado. Você entende? O Egito foi uma porta de escape para que Jesus fosse protegido. Então, não reclame. Não reclame dos lugares em que Deus ele não permitiu você sair ainda. Não reclame do anonimato. Não reclame quando Deus fecha algumas portas para que algumas mudanças não aconteçam na sua vida. Quando ele faz isso é porque ele está protegendo o projeto dele na sua história. Mas quando chegou o tempo, irmãos, a Bíblia diz que o próprio Deus, ele aparece em sonho para José, versículo 19. Tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse-lhe, versículo 20, dispõe-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel. Porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Ou seja, irmãos, o que estava colocando o projeto de Deus em risco já não estava mais na terra. Ou seja, já não colocaria mais o projeto em risco. Agora, José tinha uma palavra de Deus. Irmãos, quando nós temos uma palavra de Deus, nós não temos que temer. Quando Deus diz vai, nós temos que ir. Quando Deus diz permanece, nós temos que permanecer. Aqui eu vejo a prontidão de José em obedecer às ordens de Deus. Primeiramente, quando Deus disse pega o menino e vai para o Egito, José estava pronto para obedecer. Quando Deus disse permanece lá até o tempo em que eu te disser, José também estava pronto para obedecer. E quando agora Deus diz retorna, porque já não corre mais risco o meu projeto, José estava pronto para obedecer. Então todas as fases que ele viveu, havia prontidão em obedecer.
Que possamos estar prontos para obedecer. Não quero entender tudo, não. Vai ter momentos que Deus vai dizer saia. Vai ter momentos que Deus vai dizer volte, ramandarastuí. Vai ter momentos que Deus vai dizer assim, eu não quero você em tal lugar. E vai ter momentos que Deus vai dizer assim, permaneça nesse lugar. Irmãos, a gente que tem um propósito de Deus na nossa vida, que somos escolhidos por Deus, a gente não tem que entender tudo. Nós só temos que viver e sermos obedientes àquilo que Deus nos ordena. O mesmo Deus que disse a José, sai, foi o mesmo Deus que disse a José o quê? Retorna. O mesmo Deus que fala contigo, meu irmão e minha irmã, que ele não quer uma porta na sua vida, é o mesmo Deus que lá na frente, quando você estiver preparado, pode abrir essa porta na sua história. Você entende? É um Deus que muda as rotas, é um Deus que muda tudo para nos dar vitória. E ele trabalha do jeito dele. Permanece no Egito, foi a ordem do Senhor. José permaneceu. Quando chegou o tempo, Deus disse, agora sai do Egito. José poderia questionar, gente, Deus, o Senhor me manda para cá. Agora já me manda retornar de novo, me manda esperar, agora tá dizendo para eu voltar. Mas José em momento nenhum buscou entender, ele só obedeceu. E o livramento chegou, irmãos. O propósito de Deus estava guardado. O que importa não é onde você está. O que importa não é as rotas que Deus vai mandar você trilhar. O que importa não são as portas que vão fechar ou se abrir na sua vida. O que importa é você estar no centro da vontade de Deus. Declare comigo, o que importa é que eu esteja no centro da vontade de Deus. O que importa é que eu esteja no centro da vontade de Deus. Quando você está no centro da vontade de Deus, você, meu irmão e minha irmã, está no lugar certo. Não importa se é indo, não importa se é retornando, o que importa é estar fazendo a vontade de Deus. Aqui nós vemos que Herodes não tocou em Jesus, porque Herodes queria tocar, irmãos. Herodes não estava brincando, não. Mas por causa da obediência, da prontidão de José em obedecer, houve livramento. Quando você está pronto a obedecer, mesmo sem entender, quando você está pronto a fazer o que Deus lhe designa, há livramento, meu irmão e minha irmã. O inimigo não consegue lhe tocar. É por isso que Deus está dizendo, quem segue a Ele, quem faz a vontade de Deus, não tem que querer entender as rotas, os projetos, porque tem gente, irmãos, que quer entender tudo. Tem gente que quer que Deus primeiramente explique para depois ele e ela obedecer, mas as coisas de Deus não são assim. Tem coisas que a gente não vai entender, tem coisas que não vai ter explicação, que ele vai dizer faça e a gente tem que fazer. Que ele vai dizer vai e a gente tem que ir, que ele vai dizer não vai e a gente tem que permanecer no lugar. Nós vemos fases aqui na história de José. E essas fases precisavam acontecer para a proteção do projeto. Vai ter momentos que Deus vai falar contigo, fique, vai ter momentos que Deus vai falar contigo, vai. Vai ter momentos que Deus vai falar contigo, eu não quero fulano na sua vida. Vai ter momentos que Deus vai dizer assim, eu vou trazer de volta ciclana, porque eu tenho uma obra para você ser instrumento meu na terra. Irmãos, nós não entendemos as rotas de Deus. Nós não entendemos os projetos dele, mas o que importa é que o projeto é dele e é ele quem designa o que precisa acontecer. Deus tinha designado, irmãos, que Herodes iria morrer. Quando Herodes morre, quando aqueles que queriam ver a destruição do menino estão mortos e o projeto de Deus já não está correndo mais risco, Deus agora diz para José, pode ir. Pode ir porque aqueles que estavam atentando contra a vida do menino estão mortos. Versículo de número 20. Dispõe então o menino e sua mãe vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Aí no versículo 21 você vê a prontidão de José em obedecer mesmo sem entender. Em momento nenhum José questiona. Nem na ida para o Egito, nem na permanência no Egito e nem no retorno do Egito. Não questione a vontade de Deus, só viva. Declare comigo, eu não vou questionar a vontade de Deus, só vou viver. Eu não vou questionar a vontade de Deus, só vou viver. Versículo 21. Dispôs-se ele, tomou o menino e sua mãe e regressou para a terra de Israel. Ele estava disposto a obedecer. Ele fez a vontade de Deus. O que Deus lhe ordenar, faça. Faça sem medo. Porque ele sabe o que está fazendo. Tem portas que ele fecha em momento na nossa vida para livramento. Tem outras que ele abre para livramento também. Tem lugares que ele nos tira para livramento. Tem lugares que ele nos manda a retornar para livramento. Ele sabe o que está fazendo. O que Deus fala contigo de maneira muito clara é não queira entender as rotas, não queira entender os métodos, não queira entender as portas, não queira entender como Deus dá livramento, como Deus traz a cura, como Deus restaura. Não, só viva. Declare comigo, eu vou viver o projeto de Deus. Só vou viver, não vou querer entender.
Eu vou viver o projeto de Deus. Só vou viver. Não vou querer entender. Quem vive por fé é assim, irmãos. Não quer entender. Grandes homens e mulheres de Deus receberam instruções que, humanamente falando, soavam como loucura, mas eles obedeceram. E é isso que Deus requer de nós, a fé, a obediência, a certeza de que Deus sempre sabe o que está fazendo e a gente não precisa escapar de tudo. A gente não precisa entender tudo. Se a minha vida, se a sua vida, se a nossa vida está nas mãos de Deus, se nós confiamos a Deus a nossa história, é Ele quem vai cuidar de tudo. Tenha certeza que Ele vai cuidar da melhor forma. Deus estava cuidando aqui da melhor forma. Deus não deixou com que Herodes viesse tocar no projeto. Mas houve prontidão na vida de José em obedecer. Esteja pronto, esteja pronta a obedecer os direcionamentos, as ordenanças do Senhor, porque é Deus quem guarda o projeto dele na nossa história. É Deus que sabe, irmãos, as melhores direções, as melhores rotas. Na verdade, Deus sempre sabe o que está fazendo. Havia chegado o tempo de retorno. Por quê? Porque Deus cuidou do projeto. Porque quem colocava o projeto em risco, Deus tirou da terra. Não quer entender o que Deus vai fazer. Só seja alguém que obedece. Porque Deus é o Deus, irmãos, que livra o projeto dele. E ele está dizendo, o que eu te entreguei, eu estou livrando, eu estou protegendo, eu estou guardando. Só seja obediente àquilo que eu te instruí, àquilo que eu te der a direção para você fazer. Esteja pronto, pronta para obedecer sem questionar, como José estava, amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por sua vida e você quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por você. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai. Aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor, para te agradecer, Deus, por esta palavra, pelos livramentos, Senhor, Deus. Muitas vezes queremos entender as rotas do Senhor. Muitas vezes queremos, Pai, explicação para depois obedecer, mas aqui nós aprendemos com José. Nós aprendemos que ele estava pronto a obedecer as tuas ordens, mesmo quando ele não compreendia. Quando o Senhor mandava ele saía. Quando o Senhor mandava ele permanecia. Quando o Senhor mandava ele regressava, mesmo sem compreender. Tem momentos, Pai, que o Senhor vai falar algumas coisas que não vai fazer sentido, humanamente falando. Mas o que nos cabe, Senhor, é obedecermos as tuas ordens, é ouvirmos a tua voz e fazer aquilo que o Senhor nos manda, porque o que o Senhor designa para a nossa vida sempre será o melhor. Obrigada, Senhor, por mudar algumas rotas. Obrigada, Senhor, por fechar algumas portas, por quebrar algumas alianças. Obrigada, Senhor, por nos fazer regressar a alguns lugares, porque o Senhor sempre sabe o que está fazendo. Gratidão, Senhor, pelo teu trabalhar que é melhor que o nosso, porque o Senhor sabe trabalhar de maneira perfeita, que possamos aprender com José e obedecermos as tuas ordens, mesmo quando nós não compreendemos, sabendo, ricandarasto, candaraia, que o Senhor tem o melhor para a nossa vida, que o Senhor já reservou o melhor, meu Pai, para a nossa história. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor, fechar a sepultura, Pai, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados, lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo vai dando direção à vida, à história, aonde deve congregar, porque são teus, Jesus, são ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam, Pai, que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha trazer assinatura, causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado. Senhor, cada nome, cada pedido será visitado aqui de maneira especial, profunda e sobrenatural. Que haja resposta, Pai, que haja testemunho para os teus filhos contarem Jesus Cristo, que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Abençoa também, Pai, aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada palavra, os prospera, concede o desejo do coração deles, meu Senhor, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo, de maneira especial na vida dos teus filhos, Pai, falando melhor aos corações de cada um deles. É em nome de Jesus Cristo, meu Pai, que eu te peço e te agradeço crendo, meu Deus, na nossa vitória. Amém.
Deus diz para você que nem sempre você vai entender as rotas dele, mas tenha prontidão em obedecer. Faça o que Deus te designar, porque Ele é o Deus do livramento. Ele é o Deus que te guarda, Ele é o Deus que te protege, Ele é o Deus que te esconde e não permite que os inimigos te toquem. Herodes não tocou em Jesus, mas Deus tirou ele do caminho. Deus está dizendo, algumas portas se fecham para livramento, outras se abrem para livramento. Então não queira entender se Deus vai fechar, se Deus vai abrir, se Deus vai mandar você sair, se Ele vai mandar você regressar. O que importa é que o livramento chegue. O que importa é que Deus, Ele resolveu te proteger da mesma forma que Ele guardou a Jesus. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra e este livramento da parte de Deus na sua história, em nome de Jesus Cristo, declare amém, não busque entender, só seja obediente. Que Deus te abençoe.